Bem, galera, a segunda temporada de What If finalmente chegou o Disney Plus, né? Quem gosta de animação vai estar bem servido, porque, tipo, a animação tá perfeita, não tem o que falar. Quem gosta dessa premissa de o que aconteceria se a gente viver novos universos e tal, né? Pra ver uns universos diferentes, né? Umas doideiras com os personagens da Marvel que já se preparam, porque essa segunda temporada tá prometendo ser ainda melhor que a primeira. Primeiro episódio já tá top demais, já com a Nebulosa nessa pegada bem cyberpunk. Howard do Pato, chefão de cassino. Tem investigação do assassinato do Yundo. Vem comigo pra gente destrinchar os mistérios desse episódio. Vamos lá. Renestrantes, Peter aqui! Galera, preste atenção, antes da gente falar do episódio, vocês têm que lembrar de ativar o sininho aqui do canal, porque vai ter episódios novos de What If todos os dias, até o dia 30 vai estar sendo episódios novos de What If, né? E eu vou estar aqui todo dia trazendo análise pra vocês. Então é importante que vocês estejam aqui acompanhando com a gente, ok? Dito isso, vamos pra análise. Evento Nexus. Bom, quem assistiu a série do Loki já tá familiarizado com o que é Evento Nexus. O que é isso, Pedro? Não me lembro. Evento Nexus é quando algum acontecimento, alguma ação de alguém sai do padrão do que deveria acontecer ali no tempo original. Isso gera uma nova linha do tempo. Na primeira temporada de What If, eu senti que os caras ficavam tentando explicar quais eram os eventos Nexus de cada episódio. Geralmente o evento Nexus era o que estava no título, mas nessa segunda temporada tá diferente, né? O nome do episódio é O que aconteceria se a Nebulosa se juntasse à Tropa Nova. Só que isso só aconteceu porque nesse universo o Ronan se rebelou contra o Thanos antes de atacar Shanda. Isso fez com que a Nebulosa fosse resgatada pela Tropa Nova e aí treinada para ser uma policial da Tropa Nova. E ao mesmo tempo fez com que os Guardiões da Galáxia nunca se juntassem, né? Porque foi o Ronan que indiretamente acabou juntando todos eles em Shanda lá no primeiro Guardiões da Galáxia. E o pior é que eu nem acho que o Ronan se rebelar tenha sido o evento Nexus principal. Eu acho que essa foi só mais uma das mudanças do primeiro efeito borboleta, entende? Porque foram várias, sabe? Do primeiro evento Nexus nessa linha do tempo. Eu tô dizendo isso porque tem eventos mais antigos do que o Ronan se rebelar contra o Thanos que já são diferentes do padrão. Por exemplo, o Drax não tá preso nesse universo. Ele aparece jogando no cassino. A própria Nebulosa, que é a protagonista, ela tinha uma história com o Yundo antes mesmo dela entrar pra Tropa Nova. Né? Ela sabia controlar a flecha do Yundo com a subiu, que é uma coisa mega difícil. Demora muito tempo pra aprender a fazer isso. O episódio deixou subentendido pra gente que a Nebulosa e o Yundo tinham uma certa intimidade. Então esse universo tem mais coisas diferentes e histórias não contadas lá, né? E na minha opinião, ficar tentando desvendar esses mistérios durante o episódio é justamente o que faz o What If ser especial. Essa é a magia do What If. Você pescar todas essas informações, caramba, olha o que aconteceu ali. Enfim, é isso. Cyberpunk. Uma coisa que eu reparei é que independente das desculpas que a história ia usar, os caras já tinham montado um conceito do que esse episódio iria ser. E o conceito foi basicamente um thriller de investigação cyberpunk. Sabe aquele clima de investigação, de assassinato, né, no universo, no mundo cyberpunk? É isso. E sério, em termos de animação e fotografia, esse primeiro episódio de What If já foi um absurdo. Qualidade absurda. Cada frame que você pausava ali, vendo aqueles prédios futuristas, aquela atmosfera escura, chuva, pô, o carro voador, pô, aquilo é cyberpunk total. Cada cena ali foi feita pra ficar com aquela fotografia lindona, entende? Os caras capricharam nas fotografias. De longe você consegue ver a inspiração em Cyberpunk, Blade Runner. Até em Psycho Pass eu senti inspiração, né? Já viram esse anime? É muito bom, inclusive, eu indico, hein? Eu acho que, inclusive, pega um pouco daquela parada de preconceito contra ciborgues, né, que tem em Blade Runner. Sabe? Não sei se vocês viram Blade Runner, mas é isso. Rola aquela coisa de meio que segregação com os ciborgues. Pegam muito aquela vibe do narrador, seu policial que tá investigando o assassinato. O narrador com aquela voz mais taciturna, né? E aí você vai acompanhando ele naquele ambiente sujo, futurista, né? Com aquelas fumaças e tal. Nesse caso, acompanhando ela, né? A Nebulosa. Pô, pra quem gosta da vibe cyberpunk, esse episódio foi um prato cheio, fala a verdade. E de verdade, eu acho que isso casa 100% com a Nebulosa. Pô, imagina uma alien ciborgue policial. Sério, galera, uma alien ciborgue policial. Já parou pra pensar quão legal é isso? A Nebulosa é uma personagem perfeita pra cyberpunk. Parece que ela é cyberpunk, né? Mas como Shanda não é um mundo cyberpunk no UCM, a sacada no roteiro foi fechar, né, o planeta com aquele escudo lá. Isso deixou o mundo de Shanda isolado. Mais escuro, mais sombrio, tá isolado. E a partir daí a civilização começou a decair. Devem ter fechado comércio. Muita coisa resultou nessa crise. O escudo fechar o planeta foi a solução para transformar Shanda no mundo cyberpunk. Usaram o escudo para transformar Shanda, que não era um mundo cyberpunk, um mundo totalmente aberto, colorido, tecnológico e tal, no mundo cyberpunk. Também é tecnológico, mas é mais sombrio. Eu achei super criativo isso. Eu gostei da ideia da narração, da introspectiva. A trama foi muito bem montada, apesar de algumas coisas não fazerem muito sentido, né? Por exemplo, a nova Prime queria deixar o Ronan tomar tudo quando o próprio escudo mostrou que dava pra fechar só o escudo na nave do Ronan e destruir ele.
Tipo, você tá lá se entregando e ficando, porra, do mal pra não morrer. Sendo que dá pra derrotar o Ronan bem facinho, enganando ele com essa estratégia easy. Não faz sentido. Outra coisa foi o Yonho, que é um presidiário, tá por dentro de tudo no plano da Nova Prime. Por mais que tenha sido arquitetado antes, né? Soou meio coincidência pra mim. Inclusive, não sou fã do Yonho não, né? Pra quem não se lembra, ele é o vilão de Capitão Marvel 1. Provavelmente um dos piores vilões do CM. Só que ele, nesse episódio, fez bastante sentido. Eu acho que ele é o tipo de personagem mais pé no chão, combina com a ideia desse episódio. Nebulosa, é como eu falei antes, também acho que a Nebulosa combina bastante com a ideia desse episódio. Cyberpunk e tal, né? Foi uma escolha de narrativa pra ela. Eu me diverti pra caramba vendo esse episódio com ela. Eu acho que ela tá bem badass pra caramba, é uma ciborgue mega casca grossa, hackeia tudo, né? Usa várias armas futuristas, se autoconserta. Pô, ela é implacável, imparável. Eu acho ela da hora demais. E a Nebulosa é uma daquelas personagens que acontece o efeito inverso, né? Porque nos quadrinhos ela é uma bosta. É só uma vilã genérica, uma filha doida do Thanos. Já no CM ela é uma personagem mega legal, cheia de profundidade, traumas. Sabe, tem background, ela é muito casca grossa, com poderes bem definidos, você consegue perceber os poderes dela ali, né? Bem explorados. Tanto que nos quadrinhos a Nebulosa mudou completamente depois do CM. Levaram lá pros quadrinhos, né? Fizeram um Ctrl-C, Ctrl-V da Nebulosa do CM. Agora nos quadrinhos ela tá top. Geralmente o CM dá uma estragada em alguns personagens, mas com a Nebulosa foi totalmente o oposto. E na boa, Karen Gillan é uma baita atriz. Ela manda muito bem na personagem. Mesmo que seja só com voz, né? Como foi agora em What If. Pô, a Nebulosa tá com a voz original da personagem, né? A voz da Karen Gillan. E em muitas partes, ela é a narradora do episódio. É a voz dela que tá lá setando o clima sombrio da história. E funciona bem pra caramba. É uma imersão muito boa, né? Eu acho que um bônus sobre a Nebulosa também é que a personagem dela sempre teve em filmes com bons diretores e bom roteiro. Ela tava nos Guardiões da Galáxia, ela teve um baita destaque também em Guerra Infinita e principalmente em Ultimato. Lembra disso? Lembra do destaque que ela teve em Ultimato, lá contração com o Tony Stark? Então assim, a Karen Gillan, apesar de ter todo o mérito dela, uma baita atriz, também acabou dando essa sorte de estar no lugar certo e terem um bom planejamento pra personagem dela. A personagem dela calhou de estar nos momentos cores do CM. Eu espero que ela apareça mais no CM, inclusive. Espero que esse episódio faça mais sucesso, porque tá realmente muito bem feito. Howard o Pato! Quem é que lembra? Howard the Duck. Essa é dos anos 80, ninguém vai lembrar, né? Mas tá aí outra coisa que eu achei super interessante de a gente comentar desse episódio, pô. Porque eu acho que foi uma sacada de gênio o Howard o Pato ser chefão de um cassino. A piada de que a máquina não deveria pagar, pô, foi maneiro, né, galera? Eu achei que foi engraçado pra caramba. Ele sendo um pato todo posudinho. Muita gente viu o Howard o Pato lá nos anos 80, no filme, e não sabia que a Marvel é quem tem os direitos do personagem, pô. O Howard the Duck foi criado nos quadrinhos da Marvel. Só que ele é um personagem muito cartunesco. Ele é um boneco de desenho, praticamente, né? É um clone do Pato Donald. E num filme sério, pô, ele quebraria muito a suspensão da descrença da galera, não fica legal. Tanto que nos filmes ele sempre aparece lá no fundo da tela, né? Ou no pós-crédito como piada mesmo. Porque a gente sabe que aquilo ali ia desconectar você do filme. Por isso que a melhor forma de usar ele tem que ser assim, animação, na minha opinião. Não é à toa que funcionou muito bem aqui nesse episódio do What If, né? O Miek, o Korg e o Groot também fazem uma boa equipe de músculos, né, pro Cassino do Howard. Foi uma boa escolha de personagem, essa ideia não era gastar muito e fazer uma história fechadinha ali em Xanda. Vamos ver se essa galera, né, ou talvez só a Nebulosa, voltem aí no episódio final igual foi na primeira temporada. Tô torcendo muito pra isso. Curtiu o primeiro episódio, o What If? O que você acha da série como tudo? O que você achou da primeira temporada? Porque pra mim, é uma das melhores coisas do CM, sabia? A primeira temporada. Quem me acompanha sabe. Já comenta aqui o que você achou disso tudo. Manda ver nos comentários, já tô olhando, hein? Mas é o que eu falo, vai ter análise todos os dias. Preciso de vocês aqui no canal. Pra isso, só toca aqui, vamos acompanhar essas análises. Vamos ver o que vai acontecer com o futuro do SEM, porque depois a gente pode fazer um review total pra tentar ver o que vai incidir no SEM. Vai ser bacana ter você aqui, então já ativa o sininho. Até a próxima, galera. Fui!